falar um pouquinho sobre lances. Lances, depois eu vou explicar para vocês esse tal de lance, como é que funciona. Queria falar com vocês sobre lances hoje, porque assim, é muito difícil. Eu trabalhei como pregoeiro por quase 10 anos, e geralmente, até nos cursos que a gente ia, cursos oferecidos pelo Tribunal de Contas, né, e empresas privadas também, dificilmente alguém tocava um pouco no assunto dos lances, e os lances, como é que funciona. A gente não vai falar aqui sobre lance, eu vou perguntar para você, quando você tiver um pregão, presencial ou no eletrônico, muitas vezes a pessoa vai chegar para você e vai falar assim, você tem um lance? Aí não é para você responder, falar assim, eu tinha um, mas não deu certo, ou ela me largou, ou ele me largou, não é isso, tá bom? Não é esse tipo de lance que a gente vai falar. Se você tinha essa perspectiva de ser sobre isso, não é, tá bom? Tô brincando. Então, o lance que a gente vai falar é lance de pregões, é lance que você vai ver muito, vai trabalhar muito nos pregões. Por que só nos pregões? Porque é a modalidade de licitação que existe os lances. Como é que funcionam os lances? Eu creio que a maioria de vocês já ouviu falar sobre leilão, certo? Quem dá mais? Né? Como é que funciona o leilão? O leilão você vai comprar um produto, né? Então, geralmente é de peças antigas, de quadros, tem leilões de automóveis, leilões da Receita Federal, de prefeituras também fazem leilões, quando elas querem vender materiais que já não servem mais para elas, carros usados, sucata, enfim, móveis, tudo que é inservível geralmente para o órgão público, ele faz leilão. E tem os leilões também, que são leilões de artes, né, de quadros, de antiguidades, né? E aí, o que acontece? Tem lá o leiloeiro ele vai lá ele está lá no local, né? Geralmente tem leilão eletrônico também, mas tanto eletrônico quanto presencial, o leiloeiro ele fala o preço inicial do produto, e aqueles que estão interessados vão dando os lances ali, certo? Quem dá mais? Esse quadro custa R$5.000, quem dá mais? Aí um participante lá levanta a plaquinha, ó, dou 5.500, quem dá mais? E é mais ou menos assim que funciona no pregão, tá vendo? É uma coisa divertida, é uma coisa bacana, eu creio que, assim, quando você começa a participar e pegar o jeito, é muito interessante. Existe umas manhas, existe algumas coisas que vocês têm que saber sobre os lances, para vocês não ficarem, muitas vezes, serem desclassificados, porque no lance, algumas coisas que acontecem dentro do lance, num pregão, tanto no presencial quanto no eletrônico, pode vir a desclassificar uma empresa. Por quê? Vou explicar para vocês como é que funciona. No lance, no pregão presencial ou no eletrônico, vou começar a falar um pouco do presencial. A diferença do leilão é que no pregão é quem dá menos, entendeu? Então, assim, se você é uma empresa, no pregão presencial, quando você entregou as propostas, o pregoeiro ele vai pegar todas as propostas que ele recebeu, certo? Os valores que as empresas ofertaram, e ele vai classificar essas propostas de todos os itens que está lá no pregão, certo? Então, assim, ele vai pegar os lances, ele vai pegar as propostas e ele vai separar. Então, geralmente isso é feito dentro de um sistema, né? Um sistema do órgão, né? Ele tem um sistema que ele vai jogar aqueles valores lá e o órgão, o sistema do pregão vai classificar. Ou manualmente também o pregoeiro ele pode classificar as propostas. O que seria isso? O pregoeiro ele vai analisar os valores. Por exemplo, uma empresa ela ofertou numa furadeira, ela deu um valor de R$100. E o dela foi o menor valor. O menor valor encontrado das ofertas ali foi R$100. Então, o que isso quer dizer? Ela ofertou R$100, então todas as empresas que ofertaram produtos com valores 10% maior que os R$100, até R$110, vão ser classificadas para os lances. Não são 3 empresas, porque é assim que funciona. Vamos supor que tem apenas 3 empresas participando do pregão presencial. Então, assim, se essas empresas que estão participando desse pregão presencial, ela só tem 3,
Então, aí, automaticamente, independente do valor, vão as três para os lances. Independente se aqui deu menor preço, a outra, por exemplo, teria que dar, aqui deu menor valor, deu R$100, certo? Aí aqui deu, o segundo lugar deu 120, ela vai para o lance também, porque só tem três empresas. E a terceiro lugar deu R$170 a oferta dela. Ela também vai para o lance. Então, assim, é o mínimo de participantes. Se tiver até três, né? Se tiver só três participando, vai os três. Entendeu? Vai os três para os lances, independente do valor. Agora, se tiver mais, aí a classificação funciona da seguinte forma. Vamos supor que tem 10 empresas participando. Então, a empresa que deu R$100 lá no valor do lance, ela vai... As empresas que deram valor até 10% acima desses R$100, que é a menor proposta, eles vão ser classificados para a fase de lances, certo? Então, quem deu até R$110 vai ser classificado, entendeu? Aí, se dentro dessa empresa, dessa proposta, das 10 propostas que foram ofertadas, todas ofertaram um valor acima dos 10%, vai os três menores valores, entendeu? Vai o primeiro e os três menores valores, é assim que funciona, no pregão presencial. E aí vai para a disputa de lances. E na disputa de lances, o pregoeiro, via sistema, ele vai começar pela menor proposta, aí é que deu o valor mais alto lá de todos. Vamos supor que tenha 10 empresas participando dos lances, a que ficou em 10º lugar com o preço maior, ele vai perguntar, você tem um lance? Qual é o seu lance? Ou vai dizer o nome da empresa, e a empresa vai falar assim, olha, eu tenho um lance X. O lance tem que ser menor que o valor, que é a menor proposta apresentada inicialmente. Vocês entenderam? É assim, eu não posso, por exemplo, eu procurei, eu ofertei, eu sou a maior oferta da furadeira, que a gente pegou a furadeira aqui para a gente dar um exemplo. Então, assim, eu sou a maior oferta, eu vendi, a minha proposta é R$170 e eu fui classificado para os lances, certo? Mas, assim, a menor proposta foi R$100. Se eu sei que eu posso reduzir o valor do meu produto por menos de R$100 e que com impostos, com entrega, eu ainda vou conseguir lucro, que isso é muito importante nos lances, depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês, se eu sei que eu posso ter lucro e eu posso dar uma oferta menor que a menor proposta, a princípio eu ofertei R$170, certo? E a primeira empresa, a empresa que ofertou um valor menor é 100. Então, vai começar por mim, que deu valor maior os lances. O pregoeiro vai perguntar se eu tenho algum lance para ofertar. Então, é igual no leilão. Então, o cara oferta um valor, se alguém aparecer com menos, o leiloeiro vai perguntando até ninguém mais ofertar um valor maior, no caso, no leilão, né? Ninguém ofertou um valor maior, parou na última pessoa que deu o valor maior, todo mundo desistiu, acabou, aquele que deu o maior valor leva. Então, é assim no pregão, mas é ao contrário, quem der o menor valor, né, leva. Mais ou menos, né? Porque depois de ele ganhar a parte de lance, a empresa ganhar a parte de lance, vai ser conferido a documentação de habilitação da empresa, tá ok? Então, assim, então vamos lá. Deu R$170, o pregoeiro ou a pregoeira vai perguntar para você, você pode reduzir o seu valor? Posso, vou dar R$98. Aí vai para outra empresa, que ficou em penúltimo lugar, que ofertou lá, vamos supor, 150. Aí a empresa, de repente, ela fala assim, não, meu fornecedor, isso não, esse valor está muito baixo, eu não vou conseguir ofertar um lance menor que isso. Então, o que a pessoa vai falar? O que você vai falar? Vamos supor que você esteja nesse caso. A sua empresa ofertou um valor, certo? E aquele valor não é interessante para você, você não vai obter lucro, é um valor que está muito abaixo para você, do seu produto. Então, você vai pegar e você vai falar assim, eu declino, ou eu desisto. E vai passar para a próxima empresa, que tem um valor maior, para ver se ela quer reduzir o valor do menor lance ofertado aí pelas empresas. E assim sucessivamente. As empresas vão sendo indagadas se ela vai poder reduzir aquele valor, entendeu? Então, é muito interessante que vocês que vocês possam ir aos pregões preparados. O que seria isso? Minha oferta inicial vai ser essa, mas eu posso dar um desconto até esse valor. No que você vai basear o seu desconto? Você vai basear o seu desconto num preço justo, se você vai ter um lucro bacana para você, sem que você possa vender um produto num preço justo, né? O órgão pode comprar um produto no preço justo, não um produto acima do preço do mercado, e que você possa ter lucro, né? Não adianta você vender o produto só por vender e não ter lucro nenhum. Que muitas vezes a pessoa ela vai
na prefeitura, ou no órgão, e ela pega e ela fala assim, eu vou vender no preço de custo, porque aí a prefeitura vai gostar do meu produto e vai comprar de novo. Infelizmente, não é assim que funciona. Se você tiver um contrato todo ano, vamos supor, se você faz um contrato com o município, geralmente os contratos são anuais. Então, cada ano o município vai fazer uma pesquisa de mercado para ver se é interessante manter aquele produto com você. Existe um teto do percentual que pode ser aumentado daquele produto, entendeu? Então, assim, não tem como, assim, não é igual para uma pessoa física, por exemplo, você vendeu baratinho para a pessoa virar freguês, não é assim que funciona. Então, quando você vendeu para a prefeitura, você pode até vender um pouco mais barato, mas você tem que visar o lucro. Você tem que visar, né, para você conseguir obter um lucro bacana, né, e que a prefeitura consiga um desconto bacana também, tem que ser uma coisa justa, né, não adianta você ir lá vender e falar, depois a prefeitura vai comprar de mim, não vai, depois a prefeitura vai fazer a licitação de novo, entendeu? A prefeitura trabalha com licitação. Então, fiquem atentos quando vocês forem darem os lances, que sejam lances, assim, com preços justos, que você consigam ter lucros, entendeu? Não vai disputando, não cai na pilha, porque tem pessoas que caem na pilha, vê lá uma empresa dando, dei os valores, eu consigo também, vou abaixar. E às vezes tem produtos que saem ali muito assim, às vezes o produto é até bom, mas fica o valor muito baixo, aí vai acontecer outra coisa que eu vou falar para vocês depois. Então, como é que funciona? Vocês estão lá na disputa de lances, tal, a empresa que continuar, todo mundo vai desistindo, a empresa que sobrar naquele item, no caso a furadeira, a gente pegou um exemplo, a que sobrar, ficar com o menor valor, ela é vencedora, confere a documentação dela de habilitação, se tiver tudo correto, ela venceu, certo? Ela levou aquele item nos lances. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os lances no pregão eletrônico. No pregão eletrônico funciona mais ou menos da mesma forma, só que o pregão eletrônico tem algumas diferenças. Por exemplo, no pregão eletrônico, a gente não costuma, os órgãos não usam essa questão aí dos 10%, entendeu? De classificar para os lances apenas aquelas empresas que deram o valor maior que a menor oferta até 10%. Não, vai todas as empresas, certo, que tiverem apresentado sua proposta de forma correta, elas são classificadas para o lance, porque para o município, quanto mais concorrente tiver, melhor. A concorrência, ela deixa um pregão mais transparente, ela deixa o pregão mais bacana, né? Então, sempre é boa a concorrência, o município gosta da concorrência, geralmente as empresas não gostam muito, né? Mas, assim, é interessante a concorrência porque ele deixa o pregão mais, assim, mais transparente na forma dele, na forma legal durante o processo do pregão, na questão da legalidade, ele fica muito mais transparente, tanto os olhos do órgão público quanto os olhos da sociedade. Então, não achem assim, não pensem que a falta de, muitas vezes não é nem culpa nem da empresa ou do órgão, mas às vezes a falta de competitividade, a falta de concorrência ali no pregão, é caso, muitas vezes até de o pregão, o Ministério Público ou o Tribunal de Contas do Estado ou da União até pediu cancelamento desse pregão, porque não houve concorrência, entenderam? Por isso que é interessante ter a concorrência, não achem ruim quando tem muita concorrência, ou falar, não vou porque tem muita concorrência, não, quanto mais concorrência tiver, isso é bom para o município, é bom para a empresa também. O que adianta muitas vezes você ir num pregão que tem só você, ou só tem duas pessoas, certo? E aí, de repente, você chega lá no pregão, acontece pregão, você gastou, né, com representantes, com pregão presencial, você gastou com documentação, com autenticação de documentação, com escritório, quem muitas vezes monta a licitação com um escritório de contabilidade ou com assessor, né, independente, você tem gasto para montar uma licitação. E aí você chega lá, todo o processo, de repente a prefeitura cancela porque não teve concorrência. E pode fazer isso. A prefeitura pode não homologar o processo. Se ela verificar que não houve concorrência, que não tá tendo disputa ali, né? Então, se vocês verem concorrência no pregão, não achem ruim, é legal. Vão com o seu preço justo, levem a documentação certinha, que vocês vão ter o retorno. Muitas vezes, o que acontece? Eu vou falar para vocês, vou dar um macete aqui. Muitas vezes a empresa, ela apresentou um produto bom e ela tem um valor. Aí, vamos lá para a furadeira de novo. Ela conseguiu chegar na furadeira dela R$100, porque ela vai ter um lucro legal e, né, vai conseguir vender um produto de qualidade, a prefeitura vai conseguir entregar, então um lucro bacana. Só que o que acontece? Aí vem uma pessoa,
empresa e ele joga lá R$ 40 na furadeira. O que acontece? Esses R$ 40, a gente sabe hoje que uma furadeira, dificilmente você vai... Bom, eu comprei furadeira há pouco tempo, você vai encontrar uma furadeira de qualidade a R$ 40, certo? Então, o que acontece? Se essa empresa deu esse valor, não entre na pilha e tente dar um valor menor. Fala, olha, eu declino, para mim chega, eu não vou mais dar lance. Por quê? Porque quando a empresa dá um valor muito pequeno, ela dá um valor abaixo de mercado, muitas vezes, com quase toda certeza, geralmente ela não vai conseguir entregar aquele produto. Ou ela vai desistir, ou ela vai ser desclassificada por alguma coisa, por o produto não atender as especificações que o órgão público pediu, porque o produto ele tem que atender as especificações, porque tem lá furadeira, né, voltagem tal, velocidade tal, tantas brocas, material feito de tal coisa, então tem uma especificação. Então, um produto muito barato, geralmente, ele não vai atender uma boa especificação. Então, o que acontece? Essa empresa que for lá em primeiro, ela vai ser desclassificada. E aí, o que acontece no pregão? É chamado o segundo colocado. Se o segundo tiver interesse, conferir a documentação, tiver tudo certo, beleza. Vamos supor que se ele chegou a R$ 100, o cara deu 40. Você desistiu, o cara levou, mas aí ele não entregou o produto correto, ou ele declinou, ou ele foi desclassificado. A prefeitura vai entrar em contato com você, ou o órgão público, né, para você fornecer para o município. Você ficou em segundo lugar, você deu R$ 100, né, e aquele preço é um preço justo, é um preço que vai ser bom para a prefeitura comprar e para você vender, entendeu? Então, isso aí vai ser o máximo para você, porque você não vai precisar ficar brigando no lance ali só porque você ficou com raiva da empresa, porque no pregão é interessante que às vezes, principalmente presencial, tem rusgas ali, a empresa fala, você não vai entregar, outra empresa olha para outra e fala assim, eu conheço seu produto é uma porcaria, seu produto não vai atender as especificações, né? Mas isso não vai levar a nada no pregão não adianta, mas no momento da entrega do produto, né, que vai ser verificado, ou, no caso, se tiver amostra, né, no momento da amostra, se o pregão pedir amostra, vai ser verificado se o produto ele atende às especificações. Então, nesse momento, muitas vezes a empresa que apresentou um produto muito barato, que não atende às especificações, vai ser desclassificada. Então, assim, não façam loucura na hora dos lances. Dê o seu lance consciente, um preço justo, para você conseguir vender seu produto, ter um lucro bacana, entendeu? E não cai na pilha no momento do lance, lá na disputa, não, eu vou querer, eu vou cobrir, eu vou vender, esse cara tá achando que vai vender, mas não vai, ele tá dando muito barato, eu vou dar mais barato ainda. Então, infelizmente, isso não é legal, não. Então, vem os lances com responsabilidade, tá bom? Voltando lá para o pregão eletrônico, como eu tinha dado a introdução, o pregão eletrônico ele não faz essa classificação das propostas com valor até 10% maior do que a do primeiro colocado, que vão ser classificadas para os lances. Vão todas as propostas que tiverem de acordo com o que foi pedido no edital, todas são classificadas para os lances. E aí, no lance do pregão eletrônico, ele tem uma peculiaridade, uma coisa assim, que muita gente ela não entende. Eu vou explicar para vocês. Vamos supor aqui que a gente está fazendo um pregão eletrônico para aquisição de tênis. Então, 20 empresas estão participando. Foi conferida a documentação da proposta, né? Os documentos de proposta, a proposta da empresa e as descrições dos produtos foram conferidos. Então, todas as 20 empresas foram classificadas para os lances. Então, vamos lá. No pregão eletrônico, ele existe basicamente duas fases de disputa. Vou explicar para vocês como é que funciona. A fase de disputa ela é uma só, mas no pregão eletrônico ela é subdividida. Então, existe a fase de disputa, que o pregoeiro controla o tempo, que ele vai deixar aberto para as empresas ofertarem seus lances lá na plataforma, né, que o município utiliza, do Banco do Brasil, ou da VLL, ou Comprasnet, não importa. Vai ter um tempo que o pregoeiro vai deixar lá as empresas disputando. Nesse período, o sistema, né, via sistema, ele vai mostrando para você os lances, você vai ofertando os lances lá, os valores, né, menores, você vai ver quem que está na classificação, quem que está primeiro. Uma empresa deu um lance lá, o tênis custa 50, a empresa deu 49, você vai lá e dá 48, você vai brigando nos lances, certo? Você vai até, né, no valor que você, do menor valor que você possa chegar. Então, assim, quando essas empresas elas estão dando os lances na fase de disputa normal, é o tempo que o pregoeiro achar necessário. Vamos supor que para um tênis, um item que é um tênis, às vezes vai ser vários itens, o pregoeiro vai deixar lá 20 minutos, as empresas brigando nos lances. Vocês têm tempo, vocês podem ir cobrindo a oferta
da empresa, vocês não sabem que empresa que está participando, tá? No pregão eletrônico, é denominar os participantes por número, cada participante tem um número lá, certo? Cada participante tem um número, participante número 80, participante número 20, aí participante número 30 ofereceu tanto, participante número 20, você vai dando os lances lá no computador, conforme o valor até que você pode chegar. Então, assim, quando você estiver dando os lances no pregão eletrônico na fase de disputa, tem uma parte tranquila. Você pode pôr o valor que você quer, você pode... Não, geralmente as empresas não colocam o menor valor que ela pode chegar. Mas é interessante vocês, no pregão eletrônico, colocarem valor, o menor valor que vocês possam chegar, que vocês vão ter um lucro real. Eu posso fazer o meu produto até nesse valor aqui. Por quê? O que acontece? Na fase de disputa, o pregoeiro ele vai falar, ele vai deixar aberto, ó, tá aberta a fase de disputa. Você vai dando os lances lá, depois de 20 minutos, 10 minutos, depende muito do pregoeiro, o que ele vai decidir. Ele vai pegar e vai avançar a fase de disputa. Quando ele avança essa fase de disputa, o pregão ele vai para uma fase que chama tempo randômico, fase randômica. O que seria essa fase randômica? A fase randômica, ela é uma fase em que o pregão ele pode terminar a fase de lances, não é igual no presencial, até todo mundo desistir, não é assim que funciona. No pregão eletrônico, quando ele vai para o tempo randômico, ele vai ficar um item, por exemplo, a gente deu o exemplo do tênis aqui, né, novamente, o item ele pode ficar aberto a fase de lances ou 1 minuto ou até 30. Resumindo, ele pode ficar de 1 a 30 minutos em aberto. Só que esse tempo randômico, o pregoeiro não controla mais. Entendeu? Entenderam? Quando ele entra no tempo randômico, o pregoeiro não tem mais controle. É o sistema que ele vai de forma aleatória, encerrar o lance, encerrar o tempo daquele produto. Então, o que acontece? Muitas empresas, elas praticamente não dão lances na fase de disputa, né? E aí, quando chega no tempo randômico, aí todo mundo corre e quer dar lance. O que acontece? Às vezes, em 1 minutinho ou 2 minutinhos que ficou a fase de disputa ali, o sistema, fecha os lances do pregão, acabou. Não, mas eu ia dar um valor menor, mas aí não dá. Por isso que é interessante vocês colocarem um valor bacana da oferta do seu produto durante a fase de disputa normal, antes do tempo randômico. Deixa para dar uma última cartada quando começar o tempo randômico, porque muitas empresas ficam brigando lá no tempo randômico, aí acaba, aí a outra fala, nossa, mas eu podia dar um valor menor. Mas aí o que aconteceu? Deixou para dar as ofertas dos lances, para ofertar o valor menor dela no tempo randômico. O tempo randômico é um tempo aleatório, né, que ninguém tem controle, ele pode acabar de 1 a 30 minutos entre esse período, ele pode acabar em qualquer tempo. Em 1 minuto, em 2, em 5, em 10, em 15 ou até em 30 mesmo. É o sistema que encerra esse lance na fase de forma aleatória, né? Então, assim, quando vocês estiverem participando do pregão eletrônico, se atentem a essa questão. Na fase de disputa, deem os seus lances, tente chegar no valor menor do seu lance através da forma eletrônica na fase de disputa. Quando entrar no tempo randômico, se vocês quiserem dar mais uma oferta, entrou, vocês já dão a oferta. E aí, se você viu que alguém cobriu, aí no tempo randômico, se alguém cobriu a sua oferta e você não pode falar, não, para mim não é interessante, eu não vou ter lucro, eu não vou querer mais vender esse produto, não dê mais lance, não fica brigando ali no preço, porque que acontece muito. Agora, eu vou entrar num assunto, tanto no presencial quanto no eletrônico, acontece muito. As pessoas estão dando lances lá, elas estão todas animadas lá, né? Tá adrenalina na fase de disputa, quem dá menos, eu ganhei tanto, a empresa X deu tanto. E aí o que acontece? Aí o cara vai olhar na planilha dele, ou no celular, ou no computador, e fala assim, vixe, eu abaixei muito, meu patrão vai me matar. Ou o próprio dono da empresa fala, nossa, eu não vou ter lucro, eu estou abaixo do preço de custo. Aí ele olha para o pregoeiro e fala, pregoeiro, eu queria desistir. Aí que tá o porém. Vocês vão encontrarem muitos pregoeiros que muitas vezes vai pegar e falar assim, ó, gente, vamos prestar atenção na hora de dar os lances, tá? Eu vou considerar, vou desclassificar sua proposta, mas que isso não se repita. Outros pregoeiros falam assim, não, você tem responsabilidade sobre o lance. Lá nos documentos de habilitação, você apresenta uma declaração que você concorda com todos os itens do pregão, com todo o edital, que os preços que você ofereceu já estão embutidos todos os impostos, taxas de transferências, taxas
de frete, tudo certinho, você declara tudo isso, e tem sua declaração lá assinada, tanto no presencial como no eletrônico. Aí você vai chegar e vai falar, ah, não, eu dei um lance muito baixo, eu não quero. Não funciona assim, tá, gente? Vocês podem encontrar um pregoeiro que possa dar uma chance para vocês, falar, não, tudo bem, eu vou desclassificar, mas prestem atenção, porque isso acaba tumultuando o pregão, vamos prestar atenção nos lances. E pode ser também que o pregoeiro fala, não, você já ofertou a sua proposta, você é um procurador da empresa, você deu o valor do lance e acabou. Você vai ter que arcar com esse preço que você ofertou. Geralmente as licitações são todas gravadas, entenderam? Então, assim, é muito importante, é uma questão, tem que ter responsabilidade na hora de ofertar o lance. Leve uma planilha pronta dos valores até onde vocês podem chegar, vocês vão ter um lucro legal, que seja um preço justo, tá? E não passem disso, tá bom? Outra coisa, no pregão eletrônico, como acontece a mesma coisa, muitas vezes, só que no pregão eletrônico ele tem um outro atenuante. Muitas vezes a empresa ela pega e ela diz assim, eu digitei errado, né? Só que às vezes o pregoeiro não é bobo, ele percebe, a empresa mandou 10 mensagens, eu digitei errado, eu digitei errado. O que ela faz? Ela vai dando um lance lá e ela vai se empolga, ela dá um valor muito pequeno, muito baixo, e aí geralmente aquela pessoa que está no pregão às vezes não é o dono da empresa ou não estava preparada para dar os lances, né? Aí o patrão fala, você é louco, esse valor aí não, aí pode desistir. Aí o cara vai lá falar, digitei errado. Então, assim, na hora que vocês estiverem dando os lances no pregão eletrônico, também prestem muita atenção, tá bom? Digitem com cuidado, não precisa atropelar, tem a planilha ali do lado no seu computador, ou no seu celular, ou num papel, numa caderneta, até o valor que vocês podem chegar para vocês não ter problemas, para falar assim, existe. Muitas vezes o pregoeiro ele não vai também ser irresponsável ao ponto assim, de um item lá é R$1.000, ele sabe que é o preço de um produto lá, vamos colocar lá um computador, R$1.000. Aí a empresa deu R$1 de lance, ele sabe que foi um erro de digitação. Geralmente o pregoeiro vai pegar e vai aceitar, não, eu vi realmente foi um erro de digitação. Só que já aconteceu comigo, muitas vezes a empresa ela manda para mim pregoeiro, eu digitei errado, vamos botar nos lances lá, o produto custa R$200. Aí ele colocou 199, ele colocou errado, foi a digitação, você vê que não é. Se ele tivesse colocado 1,99 num produto que custa 200 e ele deu um lance de 1,99, aí você, foi erro de digitação. Né? Mas aí deu 199,90, ele fala que é digitação. Não, é que ele se arrependeu e desistiu. Mas assim, procurem não fazer isso, porque vocês vão encontrar pregoeiros que possam considerar e anular o lance de vocês, e vocês vão encontrar também pregoeiros que vão chegar e vão falar assim, infelizmente, você assinou uma declaração que você responsabiliza pelas ofertas do seu produto, e você vai ter que vender esse valor aí. Aí, até você provar que não é aquele custo, ou mandar pedido, documentar que você não pode vender aquele produto, aí é um caminho muito longo que você vai percorrer. No momento dos lances, prestem muita atenção, entendeu? Tanto no presencial quanto no eletrônico. Deem lances com responsabilidade, tá bom? Ofertem seus lances com responsabilidade, para vocês no futuro não terem problema de entrega, problema de desistência. Vou contar para vocês um fato que aconteceu comigo, eu achei muito, assim, a princípio eu achei engraçado, depois fiquei até com pena, uma certa pena da empresa. Eu licitei um produto, se eu não me engano, eram bolas de voleibol para a Secretaria de Esporte e Lazer, né? Aí foi um rapaz, ele estava como procurador de uma empresa, representando uma empresa, e ele ofertou os lances lá, né? Eu não me recordo o valor, mas eu sei que saiu barato um tipo de bola de voleibol. Saiu bem, bem barato mesmo, abaixo do preço do mercado, bem abaixo. O que aconteceu? O pregoeiro ele pergunta, é esse valor mesmo? Sim, é esse valor mesmo. Você tem certeza? Posso fechar? Tá. Todo mundo, o pessoal oferta, as outras empresas declinam, as outras empresas desistem, é esse valor. Aí passou alguns dias, né, que tem um prazo para homologar o processo, depois aí quando é feita a homologação é publicado o processo, depois vai a ordem de compra para a empresa, aí conta o prazo para a empresa, o prazo no edital para a empresa entregar o produto. Aí o dono da empresa me liga, aí ele fala para mim assim, pregoeiro, então, eu não vou poder entregar as bolas, tá?
Como assim? Qual que é a sua empresa? Ah, eu sou da empresa tal, né? Então eu não vou poder entregar, porque o rapaz foi aí, deu um preço muito barato, não sei o quê. Eu falei, não, tem assim, licitação é coisa séria, né? A empresa mandou um, eu não vou entregar. Eu falei, não, o senhor tem que entregar, a responsabilidade do senhor, o senhor assinou um monte de documentação que atestava lá, os produtos vão ser entregues no prazo, que você declara que concorda com todas as condições do edital, que os valores embutidos na oferta estão todos os custos que a empresa vai ter. Então, tipo assim, não tem como você ligar para o órgão e falar assim, eu não posso entregar. Por quê? Aí eu falei, mas aí eu perguntei assim para ele, mas por que você não pode entregar? Aí a justificativa foi assim, ele falou que o rapaz que foi lá, né, dar os lances era muito novo e não sabia e deu um valor muito baixo. Aí eu perguntei, né, eu questionei ele, falei assim, mas eu perguntei para ele, né, se esse valor era o valor mesmo que ele poderia ofertar, era isso mesmo, e ele confirmou que sim, e levou o produto, né, o preço foi fechado nesse valor. Então, assim, pessoal, prestem muita atenção nessa questão. Na prefeitura ou qualquer órgão público, a parte de oferta de preços é uma coisa de muita responsabilidade. Por quê? Porque aí, se você quiser desistir, você vai ter que apresentar uma justificativa embasada, você vai ter que apresentar uma justificativa com motivo por que você desistiu daquele lance, né? Por que você não vai entregar aquele produto? Não adianta falar assim, ah, porque eu não posso, ou porque ficou muito barato e não vou ter lucro. Você não pode falar isso depois do pregão, entendeu? Você não pode argumentar isso. E aí eu achei até um pouco engraçado que a empresa falou para mim assim, não, eu falei assim, não, eu não vou poder cancelar o seu produto, você vai ter que entregar. Aí ele falou, porque você deu uma procuração para aquele rapaz representar a sua empresa e participar dos lances, participar do pregão. Então, se ele não pode representar a sua empresa, se ele não sabe qual valor que ele pode chegar, ele não podia ser seu procurador, não estou certo? Ele, não, é verdade. Ah, mas eu não vou conseguir entregar, pelo amor de Deus. Aí ele falou para mim, usa seu coração. Aí eu fiquei até um pouco... Mas, meu Deus do céu, eu expliquei para ele, né? Fiquei um pouco com pena. Eu falei assim, a empresa era eu não lembro se a empresa era uma empresa pequena, mas eu acho que não, ela já participa muito de licitação. Então, aí eu peguei, conversei com ele, falei, olha, não é questão de coração, não é uma questão pessoal, né? Porque, assim, eu não posso aceitar simplesmente desclassificar seu lance porque eu quis, ou porque você disse que o rapaz era inexperiente, porque aí depois os órgãos controladores, a controladoria do meu município, o Tribunal de Contas, às vezes pegar um processo e vai perguntar, mas por que você fez isso, né? Eu tenho que trabalhar, o servidor público ele tem que trabalhar com tudo o que a lei, né, permite, o que a lei diz. Tudo que a lei diz, o funcionário público ele deve cumprir. Então, assim, não pode, não é uma questão pessoal, eu não quero porque eu sou ruim, eu quero ver a empresa se ferrar. Não é isso, não. Então, mas ele tem que seguir a lei. Então, primeiro, ele não pode cancelar um lance sem uma justificativa embasada, uma justificativa ali pontuada, por que as questões que foram o que levou a empresa a não poder entregar o produto. Por exemplo, o que é uma justificativa embasada? A gente teve uma empresa, uma empresa que era fornecedora da gente de produtos de informática, e ela vendeu alguns produtos de informática, e ela mandou depois o documento falando que ela não conseguiria entregar aquele produto X, aquela marca X, no prazo, né? Aí a gente, por quê, né? Aí mandou uma documentação, mandou até matéria no jornal e um documento da empresa fornecedora, no caso da empresa que fabricava os computadores, que teve uma enchente e atingiu essa empresa, né, essa indústria, e alagou, e assim, foi matéria de jornal, e mandou documentação para os fornecedores, né, que compravam os produtos deles, e aí os fornecedores, no caso ele, que tinha nota, que tinha um contrato de fornecimento com essa empresa, com essa indústria, mandou para a gente. Aí o que é isso? Isso aí é uma justificativa embasada. Teve uma enchente, aconteceu uma calamidade e que ele não pôde, naquele momento, entregar os produtos. Mas mesmo assim, ele foi muito responsável. Ele pediu um prazo maior, né? Ele perguntou para a indústria quanto tempo que eles conseguiriam reestruturar, pediu um prazo maior. O município, na época, não me recordo se aceitou esse prazo, mas poderia ter aceito conforme justificativo, mas também tem que ter necessidade do município. Se ele precisar com muita urgência, ele pode simplesmente cancelar aquele item, né? Ou chamar o segundo colocado, ou desclassificar a pessoa que não vai poder entregar ou cumprir, né? Se ele não puder mais entregar o produto, né? E aí não vai ter nem prejuízo para a prefeitura nem para a empresa.
eles vão conseguir, ele não vai poder entregar o produto, passa para o segundo colocado. Mas aí ele justificou, ele deu um prazo que ele poderia entregar, né, a prefeitura guardou, ele entregou o produto certinho, porque ele apresentou uma justificativa ali embasada, uma justificativa que tinha o porquê daquilo, né? Então, assim, tudo que vocês forem pedir, vocês forem solicitar para o município, que seja documentado e que esteja uma documentação embasada, justificada de forma legal, tá bom? Então, assim, outra coisa também. A gente falou um pouco sobre as responsabilidades dos lances, né, no momento dos lances do pregão, tanto presencial quanto eletrônico, e eu quero falar com vocês também uma questão que vai um pouco para as empresas que não são classificadas na lei complementar 147, né, e 123. Por quê? Porque, assim, as empresas que é classificada como empresa de grande porte, no momento de um lance de um pregão presencial ou eletrônico, se o valor que ela ofertou, né, menor, não passar a oferta dela não for maior que 5%, se for menor que 5%, o preço dela que ela ofertou é menos de 5% menor que a última proposta de uma empresa que é microempresa, aí é considerado um impact ficto, e a empresa vai, nessa lei, pela lei 147, o próprio sistema, tanto do eletrônico quanto do pregão presencial, ou pregoeiro mesmo, aí ele vai passar a palavra para a empresa de pequeno porte que estava disputando o lance com a empresa que não é classificada como pequeno porte, ou microempresa, ou microempreendedor individual, ele vai passar a palavra para aquela empresa micro, se ele quer reduzir o valor. A empresa micro, se ela reduzir, aí ela reduziu e levou o produto. Não tem uma réplica, uma tréplica, não passa de novo para a empresa grande que tinha dado o menor valor se ela quer cobrir da microempresa. Então, fiquem atentos, vocês que não são classificados como micro, ou EPP, ou microempreendedor individual, que os seus lances, eles têm que, quando você está disputando com uma empresa, microempresa, os lances de vocês tem que ser menor, um valor que dê acima de 5% de desconto. O desconto que vocês derem em relação ao último lance da empresa de pequeno porte ou micro, o desconto tem que ser acima de 5%, certo? Porque aí, se você ganhar e a empresa desistir, ela não vai levar essa questão aí não vai ter essa questão do impact ficto, não vai passar para ela a palavra para ver se ela quer reduzir o valor, entendeu? Em empresas de pequeno porte, se a empresa de grande porte não pode cobrir mais que aquilo, empresa de pequeno porte deu um lance, a empresa de grande porte não se atentou e deu um lance maior, que não chega a 5% de desconto em cima do último preço dela, ela vai conseguir, né? Ela vai passar a palavra para ela vai ter essa vantagem aí para oferecer um valor menor e levar o produto, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Depois eu vou deixar esse vídeo aí para vocês. Eu quero que vocês coloquem no comentário alguma dúvida, alguma coisa que vocês tenham sobre lances, tá? Que a gente vai estar aqui respondendo com carinho para vocês, tá bom? É o que eu tinha que falar para vocês hoje, certo? O lance é uma coisa muito importante nos pregões, e a gente está falando sobre pregões porque lance é a modalidade de licitação que vai ter lance aos pregões, e a modalidade que vocês vão mais participar em licitação são os pregões, tá bom? Então, um abraço para vocês, Deus abençoe a todos, agradeço a participação de todo mundo que esteve, né, por aqui assistindo a nossa live, Deus abençoe, um abraço para vocês, tchau, tchau.